mamona é uma cultura agrícola popular em países como Brasil, China e Índia. No nosso país, ela é encontrada principalmente no Nordeste. A mamona se adapta bem à falta de chuva e encontra condições para um bom desenvolvimento. O principal produto da mamona é o óleo de rícino, hoje usado para a produção de biodiesel, combustível de grande eficácia utilizado em motores de alta rotação. A produção de biodiesel deve se tornar, dentro de alguns anos, uma das principais fontes de divisas do país, junto com o álcool. Assim, o Brasil pretende contribuir com o uso de energias menos poluentes. Para que isso aconteça, a participação da agricultura familiar nordestina será decisiva. Isso porque o Programa Nacional de Biodiesel depende, em boa parte, dessa modalidade agrícola. Nessa nossa videoaula, nós vamos falar sobre a cultura da mamona, muito utilizada na produção do biodiesel. O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, como óleos vegetais in natura e usados, além de gorduras animais. É produzido pela reação do óleo com o álcool de cadeia curta, como o metanol ou o etanol. A transformação da matéria-prima em biodiesel ocorre sem perdas significativas. Em princípio, cada 100 kg de óleo e 10 kg de álcool produzirá 100 kg de biodiesel e 10 kg de glicerina bruta. O biodiesel é um combustível que pode ser utilizado puro ou misturado em qualquer proporção com o diesel fóssil. É de queima mais limpa que o diesel fóssil, podendo substituí-lo com uma série de vantagens técnicas. Prolonga a vida do motor, reduz a necessidade de manutenção, pois tem melhor lubricidade que o diesel fóssil. É menos tóxico, reduz em 90% a emissão de fumaça, em cerca de 78% as emissões de gás carbônico e praticamente elimina as emissões de óxido de enxofre. Na Europa, a matéria-prima utilizada para a fabricação do biodiesel é quase que exclusivamente a couza, uma planta que é resultado do cruzamento da couve com o nabo. Mas o biodiesel europeu também é fabricado com óleos residuais de fritura e resíduos gordurosos. No Brasil, a situação é bem mais favorável, pois existem dezenas de espécies vegetais das quais se podem produzir o biodiesel. Entre elas estão a mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, o amendoim, o pinhão manso e a soja, dentre outras. O melhor desenvolvimento de cada uma dessas culturas varia conforme as condições de solo, clima e altitude, entre outros fatores. No Nordeste, por exemplo, a principal matéria-prima é a mamona, oleaginosa bem adaptada às condições climáticas do semiárido. De acordo com o Ministério das Minas e Energia, a perspectiva é de que 50% da produção de biodiesel no Brasil seja de óleo de mamona. No próximo bloco, vamos conhecer melhor a mamoneira e começar a planejar a produção dessa planta. Estamos de volta com a Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a produção da mamona. Desde tempos remotos, há mais de 4.000 anos, a mamona já era conhecida. Para se ter uma ideia, sementes de mamona foram encontradas em sarcófagos. Aqui no Brasil, ela foi trazida pelos portugueses. E o óleo da mamona era muito utilizado para lubrificar as engrenagens dos engenhos de cana-de-açúcar. Vamos conhecer um pouco mais alguns aspectos botânicos e também o ciclo de vida da mamona. A mamona é uma planta que cresce espontaneamente ao redor das habitações humanas, em terrenos baldios, entre detritos e outros ambientes. Isso não significa que a mamona seja uma cultura de terras fracas. Pelo contrário, a mamoneira é uma planta esgotante e exigente em elementos nutritivos.
Nas regiões tropicais e equatoriais, são mais cultivadas as variedades arbóreas, enquanto que nas regiões subtropicais e temperadas, as variedades anãs e precoces são as mais cultivadas. Pertencente à família das euforbiáceas, a mamona, cientificamente denominada Ricinus communis L, é um arbusto anual, com um sistema radicular que se estende lateral e profundamente, de folhas digitadolombadas, em forma de mãos espalmadas, com a largura do limbo variando entre 10 e 40 centímetros, podendo chegar a 60 centímetros no comprimento maior, e com 2 estípulas membranáceas e incolores que envolvem e protegem a folha no botão. A árvore varia muito em tamanho, pode ter de 1,80 m a mais de 5 metros de altura. No Nordeste brasileiro, em condições de sequeiro, a mamoneira tem altura média de 1,90 m, caule de coloração esverdeada, cacho de forma cônica e sementes de coloração preta. A floração da mamona ocorre em torno de 50 dias após a emergência das plântulas. É uma planta monóica, cuja inflorescência contém flores femininas na parte superior e flores masculinas na inferior. A flor masculina contém grande número de estames e a feminina possui um ovário com 3 lojas, em cada uma das quais se desenvolve uma semente. As flores da mamona são melíferas, muito apreciadas pelas abelhas. O principal produto da mamoneira é o óleo de rícino, extraído de suas sementes. Antigamente era usado como purgativo, mas depois passou a servir para fins industriais, como lubrificante de grande eficácia em motores de elevada rotação. Agora vem sendo usada como matéria-prima da maior importância para a produção de biodiesel. A torta, que é o resíduo da mamona, tem sido um tradicional subproduto da cadeia produtiva, empregado como adubo orgânico de boa qualidade. É eficiente na recuperação de terras esgotadas. Pode ser usada como alternativa para agrotóxicos e até mesmo para engordar suínos. Os restos culturais da mamoneira devolvem ao solo toneladas de biomassa. As suas folhas, segundo alguns autores, são utilizadas como alimento para o bicho da seda, cuja larva é explorada somente na Síria e na Índia, mas que pode ser adaptada a outras regiões. As folhas podem ser eventualmente aproveitadas para diversas finalidades e, em doses controladas, ministradas à ração do gado leiteiro, para ativar a secreção lática. A rícina é utilizada ainda na fabricação de papel e de tecidos grosseiros, bem como nylon e de matéria plástica. Apesar de ser muito resistente à seca e necessitar de calor e luminosidade, a mamoneira precisa de chuvas regulares na sua fase vegetativa e de chuvas mais espaçadas na fase de maturação dos frutos. Conheça mais sobre as condições ambientais ideais para o cultivo da mamona. Para o pleno desenvolvimento da mamoneira, as condições ambientais ideais são altitude entre 300 e 1.500 metros, temperatura do ar entre 18 a 34 graus Celsius, sendo ótima em torno de 28 graus Celsius. Chuvas entre 850 e 1.000 milímetros por ano, média de 12 horas de sol por dia, e umidade relativa do ar abaixo de 80%, com faixa média ideal de 65%. Nessas condições, os cultivares BRS Paraguaçu e BRS Nordestina, que têm média de 5 a 7 cachos por plantação e de 37 frutos por cacho, alcançam uma produção superior a 1.500 kg de bagas por hectare. E em condições de irrigação, podem atingir uma produtividade superior a 5.000 kg de bagas por hectare.
O excesso de umidade é prejudicial em qualquer período do ciclo da lavoura, sendo mais críticos nos estádios de plântula, maturação e colheita. A instalação da cultura deve ser evitada em locais sujeitos a ventos fortes e em regiões de clima mais frio, o que resultaria numa baixa produtividade e insucesso econômico. A mamoneira apresenta alta capacidade de adaptação aos mais variados tipos de terreno, característica que favorece seu cultivo comercial em diversas regiões do globo. Sua faixa de cultivo situa-se entre 40 graus de latitude norte e 40 graus de latitude sul, cobrindo toda a África, o sul da Ásia, a Oceania e, nas Américas, a área que vai do México ao extremo sul do Brasil. A maior produtividade da mamona é alcançada quando ela é plantada em solos profundos, com boa fertilidade natural, acidez próxima da alcalinidade, ricos em materiais orgânicos, com declividade não superior a 12% e, principalmente, livres de problemas de encharcamento. A mamoneira, assim como as demais plantas, ela responde muito bem ao preparo adequado do solo. Isso depende, como nós já vimos, do clima, também do próprio solo e dos conhecimentos do agricultor. Na agricultura moderna, inclusive na familiar, a adoção de boas técnicas é fundamental, inclusive já começando ali na preparação do solo. Eu estou aqui com o Michael Souza, que é engenheiro agrônomo, trabalha aqui na região de Crateús, e ele vai explicar para a gente esse passo a passo da preparação do solo, a importância desse momento. Michael, eu começaria perguntando, quais são as etapas fundamentais nesse momento? Começou a chover, vai preparar o solo, o que fazer? Odilon, se a área já estiver desmatada, a primeira etapa que o produtor vai realizar é a aração do terreno. Que isso com o objetivo de revolver o solo, misturar as camadas mais de baixo e colocá-las mais à superfície do solo. Deixando mais preparados. Aí aí na sequência o que ele faz? Logo em seguida, a próxima etapa é a gradagem. E a gradagem tem o objetivo de destorroar, é quebrar aqueles torrões que ficam grandes devido à aração. E nivelar o terreno já preparando para o plantio. Tá, agora um ponto importante aí. Isso pode ser feito tanto com o solo seco quanto com o solo úmido ou não? Tem um critério determinado? O preparo de solo deve ser feito exclusivamente com solo úmido. Isto porque, se o solo estiver seco, ele vai resistir à penetração do implemento agrícola. Sim. Isso vai desgastar ele mais rápido. Sim. Em outra partida também o solo sofre mais porque ele fica mais pulverizado, ficando mais suscetível à erosão. Justamente, ou seja, o produtor deve ter esse cuidado de iniciar esse procedimento de aração e de gradagem no início das chuvas. A terra está úmida e ele pode realizar esse trabalho e ser muito bem sucedido para iniciar o plantio, é isso? Exatamente. Tá. Outra coisa, há um tipo de arado específico ou são vários tipos? Como é a escolha desse equipamento, desse implemento para realizar o trabalho? Existem dois tipos de arado, arado de aiveca e arado de disco. Aqui no Brasil, o mais utilizado é o arado de disco. Isso porque ele promove um melhor revolvimento do solo, das camadas mais profundas e com as mais superficiais. E o outro, o aiveca não é muito indicado? Não é que ele não seja indicado, é que ele não é muito utilizado por ele não revolver tanto o solo como o arado de disco. Ele não resolve tanto quanto o disco. Exato. E você falou em grade, tem a questão da grade aradora. Alguns acham que ela não deve ser utilizada, outros acham que pode. Tem algum critério? E qual é a observação real com relação à grade aradora? Não é que a grade aradora ela não deva ser utilizada, mas ela deve ser utilizada com mais cautela. Porque é um implemento mais pesado que agride mais o solo. Com isso, o solo, se o produtor utilizar ele sucessivas vezes, essa grade, o solo vai ficar sofrendo mais e ficar mais pulverizado. E isso pode conduzir a uma erosão, no caso pelo efeito, pela ação das chuvas, do vento. Exatamente. E fica mais suscetível, fica mais leve quase, digamos assim. Exatamente. Então, pode utilizar, mas tem que saber como. Com cautela. No caso do um terreno em declive. O preparo do terreno em declive deve ser diferente do preparo do terreno plano. Ele deve ser feito acompanhando o nivelamento do terreno, para se evitar que deixar valas ou caminhos que, com o momento da chuva, a água percorra e vá
provocando erosão no solo. Além da preparação do solo através da aração, é também muito importante saber o tipo de solo que está sendo utilizado para o plantio. É importante, por exemplo, saber a acidez do solo. Isso só é possível através da análise do solo para saber se é necessária ou não a calagem. Michael, então, nesse caso do calcário, quanto tempo antes do plantio é o ideal, é o indicado para a aplicação do calcário? Em média, a reação do calcário no solo demora mais ou menos 3 meses. Esse é o tempo em que o produtor deve aplicar o calcário antes de realizar o plantio. Digamos que ele resolva que ele vai começar o plantio em janeiro, aí ele vai preparar em outubro, fica outubro, novembro, dezembro, o calcário. Estou dizendo aqui aleatoriamente, 3 meses antes. Isso é o tempo em média? É média. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois disso, mas esse é o básico aí. E como aplicar esse calcário em profundidade? Tem alguma técnica especial? Não, a aplicação em si do calcário é feita a lanço. Aham. Em implementos que se chamam de distribuidor de calcário. Jogar. Após a distribuição do calcário, aí passa novamente a grade para que ocorra a incorporação do calcário ao solo. Perfeito. Você percebeu aí, você vai jogar na superfície desse terreno e depois passa a máquina para revolver e misturar bem o calcário com a terra, é isso? Quantas aplicações são necessárias? 1, 2, 3, 4, 5, como é? Isso depende muito normalmente. Isso depende muito da quantidade a ser aplicada. Se a quantidade for muito grande, essa aplicação deve ser parcelada. Sim. Mas se for uma quantidade que dê para aplicar em uma só, como geralmente se faz uma aplicação só. Ou seja, e saber uma coisa e outra, se a quantidade é grande ou menor, isso é a análise que vai determinar qual é a necessidade daquele terreno em termos de quantidade de calcário, é isso? Exatamente. E uma outra coisa curiosa aí, se aplicou, misturou bem com a terra, os resultados disso no plantio aparecem rapidamente, de cara ou demora? Como é? Se for observado esse período para a reação do calcário, dos 3 meses, os resultados vêm de acordo com o desenvolvimento da cultura. Michael, eu tenho aqui um terreno e eu tenho que fazer um corretivo, ele está precisando de calcário. Qual a melhor forma de calcular a quantidade desse corretivo? A quantidade de calcário a ser aplicada vai depender da análise de solo. Na análise de solo você tem os teores de cálcio, magnésio e alumínio que são necessários para calcular a quantidade de calcário. E no caso, o que é o PRNT, o Michael, nesse processo? E existem diferentes níveis de PRNT no calcário? Como é isso? O PRNT é o poder relativo de neutralização total. Poder relativo de neutralização total. É um índice que serve para medir a reatividade do calcário no solo. Ou seja, se o calcário é mais ou menos eficiente em combater a acidez do solo. Sim, e aí, feito o calcário, quando você vai buscá-lo para a aplicação, ele já vem com uma indicação do nível de PRNT daquele produto, daquele material? Pronto. Todo calcário tem o seu nível de PRNT próprio. Então, o produtor vê qual o índice de PRNT e calcula a quantidade de calcário necessária. Por falar em buscar o produto, como é que você calcula aí a questão econômica? Por exemplo, onde adquirir esse calcário para a aplicação? Que fator que deve ser levado em conta? O preço do calcário em si ou a questão do transporte? Como é? Os dois fatores devem ser levados em consideração. Mas, basicamente, o que interfere mais no preço final do calcário para o produtor é o transporte. Ah, sim, porque a variação não é muito grande do preço do calcário de uma região para outra. Não. Então, o produtor, para fazer o seu levantamento final de preço de calcário, deve levar em consideração a distância da sua propriedade até o centro de produção desse calcário. Ou seja, se você está aqui numa região de Crateús, por exemplo, aqui no Ceará, você vai buscar o que está mais próximo de Crateús para resolver o problema da sua plantação. Se for buscar longe, o frete não vai compensar e como produtor você vai acabar tendo um prejuízo aí. Exatamente. Muito bem, sempre lembrando que todos esses fatores dependem de muita informação junto aos técnicos especializados ou aos órgãos especializados nessas áreas da agricultura que estamos tratando na nossa série de formação para o trabalho. A mamona é uma planta que responde bem
a aplicação de fertilizantes, tanto químicos quanto orgânicos. Mas é preciso ter cuidado na aplicação dos adubos orgânicos e dos fertilizantes nitrogenados, pois o excesso nessa aplicação pode conduzir a um superdesenvolvimento vegetativo da planta em detrimento da produção de mamona, ou seja, diminui consideravelmente a produção do fruto se houver um excesso na aplicação de fertilizantes. Eu estou aqui com o Beckman Filho, que é produtor de mamona, aqui na fazenda Curralinho, na região de Crateús. E o Beckman vai nos dizer se existe um tipo específico de fertilizante para a mamona. Beckman, na sua experiência já de vários anos como produtor, tem um tipo de fertilizante que esse aqui é indicado para a mamona, como é? Bom, com a nossa experiência aqui na nossa propriedade, o mais adequado para a mamona seria a combinação do adubo químico com o orgânico. Há outros elementos, no caso elementos químicos, que também são benéficos para a cultura da mamona, que você poderia citar nesse procedimento? Bom, os mais utilizados aqui na propriedade seriam o nitrogênio, fósforo, potássio e os micronutrientes. Mas a aplicação desses adubos químicos vai depender da análise de solo de cada propriedade e ser balanceado juntamente com adubo orgânico, para você ter um equilíbrio de aplicação na mamona. Isso que justamente você já começou a responder uma coisa que eu estava pensando aqui. Tanto a quantidade quanto essa variedade de tipos de fertilizantes, o que vai indicar aí é a orientação técnica, ou seja, o resultado da análise química do solo. Aí você sabe, bom, é melhor para esse solo, é melhor essa combinação e a quantidade é essa. É por aí, eu tô certo? Como é? A adubação orgânica que nós usamos aqui é os próprios restos culturais da mamona. No caso, a casca de mamona que nós deixamos aqui no campo, levando sol e chuva durante 2 anos. Após isso, nós misturamos ela com a torta de mamona. Torta de mamona? Isso. Como ela? Nós adquirimos ela nas indústrias que processam mamona, que é subproduto do óleo. Ah, tá. É uma espécie de ser um bagaço? Isso, é o bagaço. É o resto, Aí mistura... é o que sobra do esmagamento da mamona, do processamento da mamona. Então, a própria mamona acaba fornecendo uma boa parte do adubo orgânico utilizado na plantação da mamona. No próximo bloco, nós vamos explicar como realizar o plantio da mamona. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a nossa formação para o trabalho, nesta videoaula falando sobre a produção de mamona. O plantio da mamona deve seguir algumas orientações. Uma delas é realizar o plantio nas áreas zoneadas pela Embrapa Algodão e com aprovação do Ministério da Agricultura. E também observar as áreas indicadas pelos municípios. E o Beckman vai falar para a gente mais uma vez um pouco sobre a semeadura da mamona. No caso nós temos o método manual, mecanizado, semi-mecanizado. Como é que isso se resolve na prática? Pronto. No geral aqui na região nós fazemos o método semi-mecanizado. Certo? Sim. Obedecendo ao espaçamento que é recomendado pelo técnico, nós usamos aí de 3 sementes por cova, numa profundidade de 3 centímetros. Como é o semi-mecanizado? Que equipamentos, que ferramentas que você utiliza? É utilizada a matraca. Ah, que ela vai... Isso. Vai colocando... Exatamente. E no caso, o plantio manual, sem a matraca, ele é muito diferente? Não, é um pouco diferente, só que ele é aberto a cova com enxada, né, de 5 centímetros de profundidade. É colocado adubo mineral misturado com orgânico. Depois é coberto com uma faixa de 2 centímetros de terra. E após isso colocado as sementes e depois é terminado de preencher a cova. O sistema mecanizado ou semi-mecanizado, ele é indicado para algum tipo de semente especificamente? Existe essa diferença? Nas 2 variedades que nós usamos aqui no Ceará, que é a BRS Paraguaçu e a BRS Nordestinas, utilizamos semi-mecanizados com matraca, pois não existe máquina que venha adaptada de fábrica para essas sementes. Mas hoje já existe a BRS Energia, que dá para adaptar para plantio mecanizado. Ah, sim. Então, e como você disse aí, no Ceará são basicamente esses 2 tipos. Paraguaçu e Nordestinas é o que vem sendo trabalhado há vários anos aí. E aqui, principalmente aqui na principalmente região... aqui na região aqui dos Inhamuns, a cultura mais plantada é a Paraguaçu. E tem dado certo? Tem dado certo. Então você que está pensando em produzir mamona, ao buscar orientações, lembre-se desses dois nomes, a Paraguaçu
e nordestina. E a nordestina, que são as mais utilizadas no nosso caso da cultura da mamona no Ceará. Para o semiárido do Nordeste, os cultivares mais recomendados são os desenvolvidos pela Embrapa Algodão. O BRS 149 Nordestina, que é originário de seleção individual, com testes de progênie na cultivar baianita, e o BRS 188 Paraguaçu, obtido pela seleção massal na cultivar sangue de boi. Eu continuo aqui falando sobre o plantio da mamona, mas lembrando um ponto importante que é a questão do espaçamento. Nós estávamos conversando e vendo que há que se lembrar um ponto importantíssimo. Terrenos mais férteis e terrenos menos férteis. Há uma alteração de espaçamento entre as plantas, entre as mamoneiras. Por quê, Beckman? Em terras mais férteis, o desenvolvimento vegetativo da mamona é maior, é lateral, e a emissão de racenos é maior também. Por isso, a densidade populacional por hectare tem que ser diminuída, para não haver competição entre uma planta e outra. Uma planta e outra, ou seja, você diminui a quantidade de mamoneiras por hectare. Exato. E na terra que é menos fértil, terreno menos fértil, você aumenta. Ela vai desenvolver vegetativamente menos, vai emitir menos racenos, por isso você adensa mais a cultura. Ou seja, onde eu colocaria simbolicamente 100 mamoneiras, eu coloco 130. Exatamente. Perco em produtividade no geral porque tem menos fertilidade no terreno. Exato. Mas ganho no final porque aumentei a quantidade. Exatamente. Então, você vai adensar mais, vai ter mais racenos e vai ganhar uma produtividade maior. Agora, de uma maneira geral, desconsiderando aí a questão fertilidade mais ou menos de cada terreno, qual é, na geral, o espaçamento mais recomendado aqui na cultura da mamona no Ceará? Bem, aqui na região, tradicionalmente a gente planta de sequeiro no espaçamento de 2 por 1. 2 por 1. Exato. Depende do produtor, da terra, do lugar onde ele está e da orientação, da fertilidade do solo. Ele pode chegar a 2,5, 3 metros. Exatamente. Também. Pode chegar até 3,5 metros por 1,5. 3 metros por 1,5. Então, lembrando que esse é um critério que você vai adotar na sua cultura, na sua produção, dependendo, né, Beckman, das condições específicas do seu lugar, do lugar onde você está com a sua cultura, envolvendo aí toda a indicação também que nós já falamos da Embrapa, do Ministério da Agricultura e também onde o município está indicando como melhores espaços para o plantio. Exatamente. Não é isso? Nos primeiros 70 dias, contando da germinação das plantas, o mamoneiro tem um crescimento muito lento e sofre com a concorrência do mato. Por isso, nesse período crítico do seu ciclo vegetativo, para que não ocorra redução na produtividade, o solo precisa ser mantido livre da competição das ervas daninhas. A capina pode ser dos seguintes modos: manual ou com cultivadores, sempre rasa, para não afetar as raízes das plantas. A capina mecânica nas entrelinhas e repasses manuais nas linhas e a capina mediante controle químico. Capina manual. Usar a enxada para realizar 2 ou 3 capinas durante o ciclo. Capina com cultivador. Fazer uma passagem nas entrelinhas na profundidade de 2 a 3 centímetros, seguido de um retoque à enxada, evitando danos às raízes das mamoneiras. Capina mecânica. A operação deve ser realizada com o trator em marcha reduzida, para evitar danos às plantas e raízes. Capina química, com herbicidas. Essa é ainda uma prática pouco realizada pelo agricultor familiar no semiárido. E quando for realizada, deve seguir rigorosamente as indicações dos produtos recomendados por técnicos. O número de capinas varia de acordo com o preparo do solo e com o regime de chuvas. A primeira capina, entretanto, deve ser feita no período de 15 a 20 dias, contando do início da germinação das plantas. Na capina química, a quantidade de água na pulverização por hectare deve obedecer aos seguintes critérios: encher com água limpa o tanque do pulverizador, marcar no terreno uma distância de 100 metros e trabalhar com o pulverizador na pressão indicada pelo fabricante.
Parar a pulverização no final dos 100 metros e medir a quantidade de água necessária para reabastecer o tanque, por exemplo, 15 litros. Medir a largura da área pulverizada, que é igual à distância percorrida, 100 metros, multiplicada pela largura de pulverização, por exemplo, 2,5 metros, ou seja, 100 metros vezes 2,5 metros, igual a 250 metros quadrados. Calcular a quantidade de água da seguinte maneira: se em 250 metros quadrados foram gastos 15 litros de água, em 10.000 metros quadrados, 1 hectare, serão gastos X. Portanto, aplicando a regra de 3, o resultado é o que você vê na tela. O desbaste ou raleamento deve ser realizado no período da primeira capina, quando as plantas já têm 3 folhas verdadeiras, deixando-se apenas uma planta por cova. Quando as plantas atingirem uma altura em torno de 80 centímetros, o terreno estará praticamente sombreado, impedindo a vegetação de ervas daninhas. No próximo bloco, vamos falar das pragas e doenças que podem atacar a mamoneira. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje destacando o cultivo da mamona. Ao contrário do que muita gente pensa, a mamoneira também pode sofrer o ataque de pragas e doenças. E isto pode comprometer e muito toda a produção. Nós vamos saber agora quais as pragas mais comuns no cultivo da mamona aqui no Ceará. Quais são, Beckman? Bom, seria cigarrinha verde, lagartas e mofo cinzento. Cigarrinha verde, lagartas e mofo cinzento. Exato. E como fazer aí, como o produtor deve fazer para se ver livre dessas pragas? Bom, o controle é feito com defensivos químicos, né? Com o pulverizador manual, sempre obedecendo às dosagens recomendadas pelos produtos comerciais. Ou seja, isso é fundamental, porque se você exagerar na dose, você passa além do objetivo único, que era combater a praga, e passa a prejudicar tanto a mamona quanto a mamoneira. Exatamente. Então tem que seguir rigorosamente o que está colocado ali no defensivo que você vai utilizar. Uma outra questão, essas pragas, quando aparecem, digamos, você está numa bela segunda-feira, passou por aqui, não tinha nada. Lá pela quarta, quinta-feira, está tudo infestado ou dá para detectar com calma e combatendo foco por foco? Não. Como é feita uma vistoria semanal, dá para detectar os focos iniciais dessas doenças e pragas. E evitando que ela se alastre. Então, evitando que se alastre. Então, depois de detectado, começa a fazer o controle dessas pragas. Na hora? Na hora, imediato. Então, é importante. Veja você que por esse espaço aqui, toda semana tem que passar alguém para dar uma olhadinha, observar, ver se tem alguma coisa acontecendo com folha, no próprio fruto. Se estiver, combate imediato, assim você evita que essa praga se espalhe e comprometa toda a produção. Exatamente. Cuidado. Se previna da doença mais comum que pode acometer a mamoneira. Mofo cinzento. Essa doença é provocada pelo fungo Botryotnia ricini, na sua forma perfeita, correspondente à forma imperfeita de Amphibotris ricini, que se infecta na fase de floração da planta e cujos fungos se fixam nos cachos jovens, provocando a destruição desses cachos. É uma doença que se propaga no campo ao ser levada pelo vento. É a principal doença dentre as que afetam a mamoneira, sendo capaz de reduzir a zero a produção. O controle dessa doença deve ser feito mediante o uso de instrumentos químicos. Apesar de não registrado, pode ser usado o fungicida Derossal SC, na dosagem de 60 ml para cada 20 litros de água, fazendo-se a aplicação dirigida aos cachos jovens. A moléstia também pode ser controlada com o uso de medidas de caráter cultural, isto é, a eliminação dos restos de cultura imediatamente após a colheita e o uso de áreas onde não tenha sido cultivada a mamona recentemente. Como medidas preventivas, recomenda-se realização da poda no segundo ano,
eliminação de restos culturais suspeitos de contaminação, eliminação de mamoneiras acelvajadas próximas da área de cultivo, evitar plantio perto das áreas com doença, tratamento das sementes com formol a 40% na proporção de 1 litro de formol para 240 litros de água. No seu fascículo, você aprendeu como identificar e prevenir outras doenças da mamona. Se o cultivo da mamona tiver sido bem sucedido, aí os frutos já em início de processo de amadurecimento estarão quase no ponto para a colheita. Mas é preciso prestar muita atenção para realizar a colheita realmente no momento certo, para você ter um produto final de qualidade e no ponto para o beneficiamento. Beckman, o que acontece se eu chego e faço a colheita um pouco antes da hora, assim, uma colheita precoce? Bom, Edilon, o preenchimento do grão não vai ser efetuado totalmente. Isso ocasiona uma queda na produção estimada. No caso, Beckman, do pequeno e médio produtor, qual tipo de colheita é indicado? Bom, o tipo de colheita indicado é a manual, feito por tesoura de poda. Tem pessoas que costumam colher quebrando ali o cacho, isso não é aconselhável? Não é aconselhável porque há um desperdício de produção, né? E também leva mais tempo para colher o cacho. Você estraga ali alguma coisa, de repente a planta até fica vulnerável, Paulo. Fica vulnerável à doença e ocorre também de cair grãos no chão. Ou seja, é ruim. É ruim. O interessante é a tesoura de poda, que é o procedimento correto. Exatamente. Depois desse processo vem a secagem. Como é que vocês preparam o terreno para a secagem do fruto para posterior beneficiamento? Pronto. O terreno ele é feito a limpeza, né, totalmente. Ao ar livre fica exposto? Raspado, feita a compactação. Após feita a compactação, ele já está propício a receber a produção que vem do campo. Aí vem e já coloca. E no caso, qual é quantos centímetros, qual é a altura dessa colocação? No máximo 20 centímetros. No máximo 20 centímetros. Isso. E quanto tempo? Você falou uma semana aqui? Uma semana já fica pronto para ser beneficiado na máquina. E como é esse beneficiamento? Esse beneficiamento é feito na máquina, onde ela é processada e descascada. Aí separa a semente, da casca. Da casca. Vamos ver como é que faz? Vamos sim. Então vamos. A nossa videoaula sobre a produção da mamona está terminando. Você viu como a mamona está se tornando um produto importante no cenário das energias limpas e aprendeu também tudo sobre o ciclo de produção desse fruto. Acesse o fascículo no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!